Mais uma vez, boas tardes, paz do Senhor e graça e paz. Aqui estamos para darmos sequência ao nosso seminário sobre verdadeira prosperidade. Estivemos no primeiro capítulo abordando sobre a falsa prosperidade. No segundo capítulo falamos das leis emocionais que determinam, portanto, a verdadeira prosperidade. E agora, neste terceiro capítulo, vamos falar dos princípios naturais que concorrem para uma verdadeira prosperidade. E ao iniciar, queria dizer ao prezado ouvinte que nós praticamente, Deus nos fez potencialmente ricos. Nós já nascemos potencialmente ricos, porque em nós temos um computador que é o mais evoluído a nível do mundo. Os neurocientistas avaliam a capacidade de armazenamento do cérebro humano como tendo uma capacidade 99% superior ao melhor computador confeccionado pelo ser humano. E tanto o cérebro é avaliado pelos neurocientistas como tendo de 10 a 100 terabytes. Saber que 1 terabyte equivale a 1000 gigabytes, aliás, e 1 gigabyte equivale a, portanto, 1 milhão de megabytes. Então, para vermos esta incrível máquina natural que Deus nos concedeu. Portanto, nós somos praticamente uma fortuna ambulante. Por outro lado, o nosso sistema nervoso é uma rede de distribuição elétrica e as nossas células são como semicondutores dos mais sofisticados. Por outro lado, também temos 2 olhos, que são 2 câmaras fotográficas das mais evoluídas a nível do mundo. E se você quiser saber talvez o valor, você perguntaria ao homem, o multimilionário, que for cego, quanto é que ele daria por um olho? Com certeza que ele estaria disposto a dar quase toda a sua fortuna, portanto, por este olho. E seguramente você não o venderia, porque você sabe que esta peça que Deus te deu tem muito mais valor do que isso, e com todo o dinheiro do mundo você não conseguiria adquirir. Portanto, nós praticamente, conforme dizia, temos uma potencialidade de riqueza. Temos temos uma motobomba, a mais impressionante também do mundo, que é o nosso coração. Desde que começou a funcionar, desde o nosso nascimento, de forma ininterrupta, vai trabalhando e toda a nossa vida sem parar, sem descansar. Que incrível esse mecanismo, essa motobomba que Deus colocou no nosso peito. Quanto é que custaria uma motobomba dessa? Quanto custaria um fígado que realiza milhares de funções que nós nem nos apercebemos, mas que são imprescindíveis para a nossa vida? Quanto custaria um pulmão, quanto custaria as pernas, as mãos que Deus nos concedeu? Portanto, viste quantas riquezas Deus nos deu e nós praticamente as ignoramos? Tudo isso confirma o que dizia: nós nascemos potencialmente ricos. Somos uma obra sofisticada de Deus. Deus nos colocou aqui na natureza e viemos já programados para vencer todos os desafios que o mundo nos proporciona. Saibamos que com esta mesma riqueza, esses mesmos fatores, esses mesmos elementos que nós temos, outros homens como nós inventam computadores, inventam telemóveis, inventam viaturas, inventam aviões, inventaram a bomba atômica, e nós, o que é que nós inventamos? Agora, por que é que nós não inventamos, se nós temos o mesmo que eles têm? Conforme dizíamos no capítulo anterior, fator da mentalidade, nós concebemos que não podemos, mas quando nós mudamos de mentalidade, vamos ir muito longe. Quais são os fatores naturais que realmente nós devemos explorar para alcançar uma verdadeira prosperidade? O primeiro fator, com certeza, é o fator genético. Não há como ignorar a influência que o fator genético joga, portanto, nas nossas aptidões. Deus naturalmente conferiu determinados talentos e habilidades a uns e a outros menos. E
portanto, essas habilidades, esses talentos, esses dons, muitas vezes se transmitem de forma hereditária, dos pais aos descendentes. Existem famílias, com certeza, inclinadas para a área da medicina, existem famílias inclinadas para o desporto, para a economia, para as matemáticas, para a música. Entretanto, é bom realçar que somente o fator genético não leva ninguém ao sucesso, não leva ninguém, portanto, à prosperidade. Mas, com certeza, que já é um passo dado nesta direção. Outro fator natural que contribui para a nossa prosperidade e de forma alarmante, de forma grande, é o conhecimento. Conhecimento, praticamente, biblicamente revelado, é luz. E ignorância é trevas. Para os judeus, o estudo da física, o estudo da química, o estudo da matemática, da geografia, da agronomia, é quase equiparado ao estudo da teologia. Porque o que é que se estuda? Estuda-se os mistérios de Deus escondidos a nível da criação, a nível da natureza que Deus próprio criou. Por isso é que os judeus investem no conhecimento. E não é errado, não é antibíblico, como muitos tentam dizer que a letra mata. Tanto este pensamento, este ditado é retrógrado, não é bíblico, não tem, portanto, assinatura bíblica. Pois a Bíblia corrobora com a linha de pensamento, portanto, do conhecimento, dos méritos que há no conhecimento, na investigação, em tudo isso. Nós vemos que Jesus mesmo, Cristo, ainda em tenra idade, ele já discutia ciência com os doutores da sua época, e nós vemos isso revelado no livro São Lucas, capítulo 2, de 41 a 52, onde os pais de Jesus procuraram por ele, quando o encontraram, ele estava, portanto, dissertando com doutores, com os homens do saber, e eles admiravam da sua sabedoria, diz a Bíblia. Vemos que o rei Nabucodonosor também conversou com vários jovens, querendo buscar mérito no meio deles, e achou em quem? Achou em Daniel. Diz que Daniel foi achado como sendo 10 vezes mais douto em conhecimento do que os demais jovens. Isso pode ser, portanto, apreciado no livro de Daniel, capítulo 1, de 19 a 20. Vemos que Belsazar também reconhece a luz de conhecimento que havia nesse jovem Daniel, revelado em Daniel 5, de 13 a 14. Vemos José no Egito, que Potifar, portanto, encantou-se com a luz que havia em José, de modo que o pôs sobre todas as suas propriedades, todos os seus negócios, em Gênesis 39, de 3 a 6. Mais tarde, o próprio faraó também descobre a sabedoria, o conhecimento, a luz revelada, que em momento de crise o nomeia como o segundo homem do Egito. Portanto, para sermos prósperos e bem-sucedidos, claro que temos que investir no conhecimento, principalmente nas áreas do nosso investimento, tendo, portanto, livros de leitura, portanto, consultando esses livros, recolhendo informações da internet, estudando e participando em palestra, tendo mentores, que são aquelas pessoas que têm êxito nesta área. Portanto, vários outros fatores nos proporcionam o conhecimento, e o conhecimento nos conduz ao sucesso, à prosperidade. O terceiro fator é a excelência. Deus é Deus das coisas excelentes, das coisas perfeitas. Tudo que Deus fez tem perfeição. Há princípios, leis e ordens. A organização no universo não impera a lei da anarquia. Portanto, nós não devemos fazer as coisas de qualquer jeito. Devemos procurar a perfeição, devemos procurar a excelência. Não importa o que nós fazemos, falo com gosto e com perfeição, da melhor forma. Portanto, o dinheiro aparece quando as pessoas têm problema e descobrem em si a solução. Quando você tem resposta para os problemas das pessoas e você faz as coisas com excelência.
Quando atingires a excelência, quando atingires o nível de excelência naquilo que tu fazes, muitos buscarão os teus préstimos. Seja você quem for, seja enfermeiro, seja ladrilhador, seja mecânico, seja agricultor, seja, portanto, engenheiro, seja advogado, faça as coisas com excelência. Portanto, não depende da profissão. Em qualquer área, você sendo excelente, você vai prosperar. Você vai ter nome. Não depende também do nível acadêmico. Há analfabetos tão excelentes que têm como empregado doutores, engenheiros, etc. Como conquistar a excelência? Quase seguindo a mesma via que seguimos para o conhecimento. A consulta, a pesquisa, algo que também é muito importante para a excelência, a prática, a repetição. Quanto mais nós praticamos, quanto mais nós repetimos, mais excelente vamos nos tornando. Nossos técnicos, nossos engenheiros, nossos agrônomos, nossos engenheiros de construção e de outras áreas, por que não são excelentes? Por que diante de uma obra, como dizia no capítulo anterior, tem que estar sempre um estrangeiro? Porque muitas vezes nós não praticamos. Nós queremos o quê? Gabinete com ar-condicionado. Queremos ser chefes. Depois de tantos anos sem prática, perdemos a profissão. Temos somente o título, mas na prática não sabemos realizar nada. Por falta de prática, por falta, portanto, de repetição. Perdemos a profissão. Daí que para muitas vezes cuidar de um jardim tem que vir um europeu. Muitas vezes para apanhar lixo tem que vir um estrangeiro e cobrar a voltada soma. E nós não sabemos fazer nada. Outro fator importante para a excelência é ser humilde. Saber perguntar quando realmente não sei. Não ter receio de que vão dizer que sou doutor e estou a perguntar. É melhor perguntar e aperfeiçoar do que fazer errado. Outro elemento, saber aceitar críticas e correção. Rodear-se de pessoas que lhe corrigem, que lhe mostrem a verdade e não de bajuladores. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros firmam-se os projetos. Provérbios 15, 22. Na multidão de conselheiros os projetos se firmam. Ouvintes, irmãos, hoje o mercado é competitivo. Há a busca da excelência. Todos buscam os excelentes. Os bons estão desempregados. Hoje ser bom não admira. Nós temos que procurar ser excelentes. Outro elemento natural para a nossa prosperidade é o esforço. Não obstante, estamos diante de uma promessa divina, temos que nos esforçar. O povo de Israel tinha a promessa de uma terra abençoada, a terra prometida. Mas isso não significava que eles iriam entrar nesta terra de bandeja. Teriam que lutar contra os gigantes. Por isso, disse Deus a Josué: esforça-te e tem bom ânimo, pois farás este povo herdar a terra que, sob juramento, dei aos seus pais, prometi aos seus pais. Embora Deus nos prometa abençoar, mas nós temos que nos esforçar, porque as coisas não vão cair do céu. Muitos cristãos não prosperam porque pensam que a bênção, a prosperidade, procede de uma mágica, de um ato mágico. Esperam as promessas de Deus à sombra da bananeira. Nossa mentalidade é essa, é mágica. Por isso é que os falsos profetas têm grande vantagem, grande proveito no nosso meio. Por isso é que a teologia da prosperidade tem ganho terreno cada dia mais. Pensamos que as portas vão se abrir com a chave ungida, com a água do mar da Galileia, com a flor de Gileade.
pensamos que as portas vão se abrir com a areia que vem do Rio Jordão. Isso é engano, isso é miragem. As promessas divinas requerem esforço e coragem. David foi ungido rei, mas para chegar ao palácio ele teve que enfrentar o leão, o urso, o gigante e, no fim, os próprios filisteus. Toda essa luta, esse esforço lhe adestraram para um dia ser rei, e um bom rei. Outro aspecto natural e imprescindível é a fidelidade. Em Provérbios capítulo 22, versículo 1, diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Fidelidade implica cumprimento das promessas. Você quando promete, cumpre. Você quando manda vir alguém buscar um artigo que deixou a sua responsabilidade, dia tal a tantas horas, aquelas horas as coisas têm que estar prontas. Tem que haver cumprimento da promessa. Se você manda, é mecânico, manda o cliente vir amanhã buscar a viatura, ele não chega amanhã e encontra que você nem sequer tocou na viatura, como tem acontecido. E muitos, por esta falta de fidelidade, perdem a profissão, perdem a confiança. Tem que haver pontualidade. Se você prometeu iniciar ou estar naquele lugar a tantas horas, você tem que assumir este compromisso, as horas marcadas estar ali. Ou se houver algum impedimento, antecipar que não vais poder cumprir com aquilo que foi prometido. Não repetir o que temos assistido, esse triste episódio que temos assistido na nossa sociedade, que uma reunião é marcada para as 11 horas e muitas vezes até 12 horas, os próprios dirigentes, os próprios preletores ainda não chegaram. Isso acontece muitas vezes até na igreja. Há um programa de aniversário, de uma festa, programa-se para 1 hora e meia hora depois ainda não iniciou. Isso mostra falta de fidelidade, falta de pontualidade, falta de seriedade. Também implica a ausência de dívidas. Se for possível não ter dívidas, melhor, mas se tiver, cumpre com os seus compromissos, com a sua palavra. A promessa de Deus para nós é: darás emprestado a muitas nações, mas não tomarás emprestado, como está em Deuteronômio capítulo 15, versículo 6. Mas se por algumas circunstâncias nós contraímos dívida, você não prometa que quando receber o salário, você vai pagar e recebe o salário e você começa a fintar. Diz-se que na gíria que o esperto almoça, mas não janta. Mas aquele que é bom pagador, até sem dinheiro compra. Quantos bons mecânicos, bons empreiteiros, bons negociantes, hoje perderam a clientela, perderam a profissão por falta de fidelidade. Então, a fidelidade é um dos aspectos essenciais para o nosso progresso. Falamos depois da planificação. Devemos ter alvos, estabelecer metas e o tempo de alcançar essas metas. Quem não tem alvo, não estabelece meta, qualquer resultado serve. Com fé em Deus, nós devemos, portanto, estabelecer metas ambiciosas, metas altas, e com fé em Deus nós vamos, portanto, alcançá-los. Para alcançar as metas, é mais viável contar com recursos próprios, ainda que for para fazendo pequenas economias até alcançar o valor necessário, do que contrair dívidas. Endividar-se, segundo a Bíblia, é fazer-se escravo daquele a quem nós devemos. E deste modo, a mercadoria, o investimento vai ficar muito mais caro, porque para além do custo, nós vamos ter que pagar os juros. Quer prosperar, tenha um orçamento organizado, estabeleça metas e haja, portanto, em direção do objetivo que você quer alcançar. Comece a agir nesta direção, estabelecendo sempre prioridades, gastando naquilo que é prioritário e não esbanjando valores. Outro elemento
natural para a prosperidade, imprescindível, deve ser a retribuição. O que é que isto quer dizer? Que o dever que nós temos de devolver ao universo tudo quanto ele nos proporciona. Este é um princípio universal. E o povo judeu, desde criança, aprende este princípio. Daí eles aprenderem a honrar a Deus e ajudar os mais necessitados com parte dos bens que a natureza lhes proporciona. Aprendem desde tenra idade a dizimar e a ofertar, e a não recolherem todos os produtos do campo, nem aqueles que caem, lembrando-se daqueles que são pobres, daqueles que padecem necessidade. A própria terra que nos acolhe devolve 40% da energia que ela recebe do sol. Se não devolvesse parte da energia recebida, tudo se extinguiria. Portanto, a lei da devolução, a lei da retribuição é uma lei universal. O Mar Morto é Mar Morto porque recebe água dos seus afluentes e não dá água para ninguém. Do mesmo modo, morre espiritualmente todo aquele que recebe da natureza e não devolve ao Criador e não devolve aos necessitados. Seja ele quem for, nem que for a igreja que recebem tanto e não dão para ninguém, não atendem necessitados, morrem também espiritualmente. Para os cristãos, a obrigação, portanto, é a mesma que têm os judeus, de dar a Deus, ofertar àqueles que são necessitados, ajudar aqueles que são carentes. Realçar que todas essas contribuições são livres e voluntárias e ninguém deve sentir-se constrangidos de participar delas, tanto muito menos aqueles infiéis que têm contestado. Deus não precisa do dinheiro dos infiéis, a igreja não necessita do dinheiro dos infiéis, a igreja necessita do dinheiro santo, do povo santo. Foi sempre assim, em todas as gerações. Foi o povo de Deus que construiu templos, foi o povo de Deus que sustentou os oficiais. Por fim, falar do último fator natural, que é a gratidão. Toda a prosperidade vem de Deus, do Senhor é a terra e tudo que nela há, diz a Sagrada Escritura. Nós somos simples mordomos e para a colheita há o dever da gratidão. Ninguém tem prazer de continuar a abençoar e a dar pessoas ingratas. Por isso, é nosso dever reconhecer Deus como dono, portanto, de tudo quanto nós temos e ser gratos a Ele. Cada dia ajoelhamos, levantamos a nossa mão quando nós recebemos, quando somos abençoados, quando prosperamos e dizendo, Senhor, muito obrigado. Portanto, dissemos no início que prosperidade acontece quando nós agimos no natural e Deus age no sobrenatural. Nossa ação natural se baseia na observância de uma lei, que é uma lei mental que referimos no primeiro capítulo, mudança de mentalidade, e da observância desses princípios naturais que nós ora mencionamos. Quando o povo que se chama pelo nome do Senhor assim age, Deus age no sobrenatural, cumpre com a sua promessa, portanto, e o povo é abençoado. E assim vem a prosperidade. Prosperidade, conforme dizemos, não é uma mágica. Que Deus lhe abençoe e que você, a partir de hoje, comece a cumprir esses princípios, tanto emocionais como aqueles naturais, e você vai ver que a vida não vai ser a mesma para si. Se gostou, compartilhe, faça a sua subscrição. Que Deus lhe abençoe. Amém.